Olá, tudo bem? Alexandre Correia, mais um de nosso podcast, sempre trazendo amigos, e um amigo de longa data, já o conheço há um tempinho. Eu não sou tão velho quanto ele, mas é um amigo que a gente tem o prazer de conviver e eu tive vontade mesmo de trazê-lo para cá. E é uma honra muito grande ter o meu querido advogado Claudinho. Tudo bem, Cláudio? E aí, bom, primeiro... Que bom que você veio, que bom que você veio. Por pouco eu não chego por causa do trânsito. É verdade? Tá ruim a coisa. É mais ou menos. Bom, mas de qualquer forma eu agradeço, quero agradecer o convite aí, ter vindo aqui, então, falar algumas coisas a respeito da minha vida, coisas interessantes, né? Um bate-papo informal. Fala da tua vida, amigo. Hã? Fala da tua Fala da vida. minha vida, é melhor não, viu? É melhor mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Meu passado me condena. Pois é. Tem o 1 e o 2, né? Não sei qual dos dois. Bom, mas de qualquer forma, Alexandre, não, a verdade é uma só. Por exemplo, eu fiz administração de empresas, eu fiz direito, porque eu sempre gostei muito de direito, né? E eu ficava apaixonado nas aulas de direito no curso que eu fazia de administração de empresas, né? Aí eu resolvi fazer direito, né? E como eu já havia Onde feito... você fez direito? Mackenzie. Mackenzie. Sou da turma de 80. Certo. E Você nasceu onde, Claudinho? eu nasci um pouquinho longe daqui. É. Eu sempre digo que eu nasci no topo da pirâmide do Quéops. Aonde é isso? Eu nasci no cara? Egito, no Cairo. Sério? É. E... Mas você falar longe, é como dizia o Fernando Pessoa. Assim, essa me parece. Porra, pois é, rapaz. Então, meu pai tinha não é tão negócio lá, longe porque assim. naquela época, Alexandre, naquela época tinha muitos estrangeiros, né, no Egito, porque depois da Primeira Guerra Mundial, muitos estrangeiros migraram para o Egito porque eles faziam negócio que a Europa estava falida, né? Exatamente. Então, e meu pai, minha mãe é italiana, italianíssima, meu avô combateu a Primeira Guerra Mundial. De onde da Itália? De Roma. Roma. Eu tenho parentes na Itália até cidade hoje. eterna. Eterna. E, inclusive, eu tenho primos hoje que moram lá e moravam no Japão. Então, eles nasceram no Japão. Meus primos nasceram no Japão. Mas nasceram Teu porque pai, também... o seu pai era do Egito mesmo? Meu pai é de origem judaica, né? Ah, tá. Do Oriente Médio. Minha mãe era italianíssima, né? Meu avô, enfim. Meu avô Qual combateu. era o nome deles? De quem? Do meu avô? Teu pai e tal. Meu pai é Eduardo, né? E a E senhora, sua minha mãe mãe? é Elda. Elda. Elda, que é o nome italiano, né? E meu avô era o Alfredo. Isso aqui fica também para o futuro. Se você quiser guardar esse programa, depois nós vamos te dar. Tudo bem. Agradeço. Tá bom. E daí eu estudei no Liceu Francês, tive educação francesa, né? E depois com o Nasser, em 1956, que teve a guerra, né? De Israel, Inglaterra, França e o Egito, né? E acabamos indo embora, né? Que meu pai era importador de aço e alumínio. E daí nós fazíamos mais negócios, todo mundo indo embora, né? Então tivemos que ir embora. E aí minha mãe escolheu o Brasil. Quantos anos você estava quando você chegou no Brasil? Eu tinha 12 anos. 12 anos. 12. Aí eu fui estudar no Rio Branco. Colégio Rio Branco. Eu fui estudar no Rio Branco. Eu estudei 2 anos lá. Aí depois eu não estava me dando muito bem com o professor de português, sabe? Aí eu tive que mudar de escola. Um sério problema. Ele também... Um sério problema linguístico. Pois é, foi, olha... Que era natural, Não, né? mas o mais incrível de tudo, viu, Alexandre? Você fez bem de se formar advogado. Você sempre foi encrenqueiro, né? Pô, primeiro ano, Alexandre, primeiro ano que fui estudando no Rio Claudinho? Branco. Pois é, rapaz, você vê... Tinha sempre que discutir. Eu não sei porquê, né, Cláudio? Dá pra Faz ver, né? parte, né? Advogado que não discute não é advogado, né? Não tá. Não tá no sangue. Não merece. Não está no sangue, né? Não. Então, aí eu me dei mal com esse professor e eu tirava 10 inglês e francês. E as outras matérias só 0. No primeiro ano eu não falava português, né? Eu não falava língua. É um começo difícil, né? Foi. Mas eu me adaptei rápido, depois eu fui para o Paz Leme, lembra do Colégio Paz Leme? Lembro. Estudei 2 anos lá, depois eu fui para o Mackenzie. Aí fiz o técnico de administração lá, eu sou da primeira turma, inclusive do técnico. Depois eu fiz a faculdade, fiz o curso superior de administração, depois fiz direito por amor à arte. Lá mesmo, lá mesmo. Fiz no Mackenzie. As duas faculdades lá? Não, fiz direito, fiz o Mackenzie, tá? E a administração
o técnico fiz o Mackenzie e o superior eu fiz a São Judas. Ah, tá. São Judas. Naquela época era Dom Pedro II. Depois passou a ser São Judas Tadeu, porque a São Judas comprou, né? Aí você já falava bem português. Ah, falava. Contava até piada, viu? e olha, e o mais engraçado é que riam das minhas piadas. Também, né? E daí, depois, então, aí eu fui fazer Direito e eu havia feito teatro, porque eu sempre gostei de teatro, cinema, né? E eu fiz teatro, amador, né? Inclusive, quem na época dirigiu a peça foi o Sérgio Cardoso, Sérgio Cardoso. que era o grande shakespeariano e era o Sonho de uma Noite de Verão. Tem um teatro ainda lá no Bexiga, Teatro Sérgio Cardoso. Em homenagem a ele. A um tremendo ator que foi esse. Pô, ele é um grande shakespeariano. Aliás, foi o único, o maior shakespeariano que o Brasil já teve, né? O único. E, bom, e aí depois eu segui carreira, porque também não é tão fácil, né? E quando eu fiz Direito, comecei a fazer júri, porque eu gostava de teatro, né? Então, eu fui fazer júri, eu gostava da área penal e tal. Então, eu advoguei muito no início em Direito Penal, né? E Direito de Família. Sim. Então, são duas áreas complicadas, né? Espiosas. Bastante. Né? Porque mexe muito com o emocional, né? Das pessoas e tal. Mexe muito com a pessoa. E assim foi, né? Eu tenho duas filhas casadas. O nome delas? Daniela e Fabiana. E a senhora, sua esposa? Bom, a minha atual, porque não são as filhas da minha atual esposa, são da minha ex, né? Sim. Eu tô casado Você casou com a primeira, foi a edição dessa primeira tua esposa, as filhas? É da primeira esposa. E como é que ela chama? Zeide. Zeide. Chama. E minha Aí atual as duas filhas? Daniela e Fabiana. Daniela, são casadas já? Casadas. E você é Eu tenho casado netos. novamente com a Rosana. Rosana. E a Daniela, pra você ter uma ideia, eu tenho uma neta de 20 anos. Tá fazendo vai para o terceiro ano de medicina. Que bom. Eu tenho Escapou da advocacia. Ainda bem. Graças a Deus. Ainda bem. Porque hoje advogar não está fácil. Ela está salva. Hoje advogar não está fácil, não. Parabéns, querida. E aí, viu, Alexandre? E aí eu tenho duas que moram em Orlando, nos Estados Unidos. As outras filhas fazem o quê? Minhas filhas, do lar. Ah, tá. Fazem academia. Tá. É o que elas fazem. Eu tenho a Fabiana, que é a menor, está morando nos Estados Unidos, mora em Orlando. Ela tem as duas filhas, e a mais velha, está com 19 anos, está fazendo veterinária. E a outra tem 16 anos, ainda está no college. Está começando. E assim vai. Você tem escritório de advocacia? Bom, na verdade... É o básico, a profissão, você continua firme na advocacia? Continuo, claro. Sem problema nenhum. Isso aqui é um vício, aquele comer amendoim, viu, Alexandre? a gente não para de... Né? E depois também tem uma coisa, o cliente envelhece com a gente, a gente envelhece também com o cliente, né? É verdade. Então, Uma coisa, Cláudio, sem querer antagonizar nada, nem coisa nenhuma, nem quero te colocar numa posição meio chata, o que você acha da profissão hoje? Quer dizer, não advogados são todos bons, como médico, como qualquer um, mas a nossa situação jurídica, o país, né? Você acha que isso aí podia ser melhorado? O que você pensa? Eu acho, tem que melhorar muito, porque as decisões... Sem te colocar em saia justa, né? Porque tem algumas coisas que eu acho que a realidade está aí, né? Não podemos nos esconder do que está acontecendo, tá? Eu tenho acompanhado... Bom, como eu tenho vários processos que você tem que cuidar. Que eu cuido, né? Enfim, tem bastante até. Mas o grande problema, Alexandre, hoje são as decisões dos magistrados, entendeu? Então, porque quando você abraça uma profissão como direito, né, para advogar, você abraça para conseguir o melhor resultado para o cliente. Lógico. Certo? E para fazer justiça também. E fazer justiça, claro. Pleiteia. Acima de qualquer coisa. Né? É um juramento que se faz. Só que, infelizmente, ultimamente, não tem ocorrido isso. Só para você ter uma ideia, hoje, você sabe muito bem que honorários é salário. Lógico. Não é? É o rendimento do profissional. Tem o artigo 186 do Código Tributário Nacional que diz o seguinte, que é muito claro nesse sentido, e diz que o salário ele tem preferência, né, dos tributos, está acima dos tributos. Ou seja, quem tem a receber salário
honorários advocatícios, tal, que é salário também, pode se comparar com o salário, tem a preferência. Pô, você não sabe o que está acontecendo. Eu tenho um processo de 1998 de honorários. Assim. Você já teria morrido. Pois é, não, e se precisasse... Morrer de fome. Morri de fome mesmo, é verdade, é lógico. Se não tivesse outro trabalho, você estava farinado. Você já imaginou chegar no supermercado e falar, olha... Não, você chega no supermercado e fala, olha... Eu tenho um processo. Eu tenho um processo, estou me devendo, eu vou pendurar. Quando eu receber, eu pago, tá bom? E é um negócio líquido e certo. Pois é muito complicado, eu acho isso absurdo, inclusive. Só para você ter uma ideia, então, eu recebi, ainda bem, eu tive sorte, consegui em 2014, recebi uma boa parte, e ficou remanescente, que em 2023 daria aproximadamente, acho que 300 salários mínimos, tá? Você que é jurista também, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Aí, nós procuramos uma casa, um imóvel, né, do executado, foi a leilão, foi arrematado, foi depositado o dinheiro, tá? Quando eu fui receber o dinheiro, ele devia IPTU para a prefeitura, tá? Sim. A prefeitura, é claro, que estava habilitada, ela habilitou o crédito dela Normal, no processo, né? Que é normal. Você acredita que a prefeitura agravou, dizer que eu tinha que ser julgado por analogia. Analogia é quando não tem lei. Então, aí o juiz ele vai julgar por convicção pessoal, própria, né? Bom, e que eu teria que receber apenas 150 salários mínimos. Muito bem, 150 salários mínimos é só em caso de falência. E não é o caso, não é o meu caso. O meu devedor, ele é pessoa física, né? Você acredita que o tribunal deu? Bom, interpus o recurso especial, ficou um ano no STJ, voltou para o TJ, no dia seguinte que tinha uma repercussão geral, tinha que aguardar ser julgado para eu poder receber. Para saber se vou receber. Eu acredito que não. Eles vão dar um jeito, isso vai prescrever. Pode ser. Então... Você sabe por que eu te perguntei, Claudinho? Porque eu sei que eu te conheço já há tempo, eu sei que você é uma pessoa e um bom profissional, e ontem eu fiquei triste, porque eu vi na televisão... teve um investimento que estava sendo feito na Bolsa de Nova York, um negócio recente de uma empresa que ia ações e papapá, e os camaradas que tinham se habilitado a entrar com dinheiro para alavancar essa oferta pública de ações, saíram fora com um argumento: não há segurança jurídica nesse país, então nós não vamos botar dinheiro lá porque não há segurança jurídica. Olha... segurança triste. Jurídica. É triste. Não, é muito triste. É triste. Aqui isso. hoje você não tem segurança jurídica, como também você não tem segurança pública. Ontem, foi isso nada. ontem na Jovem Pan. Explicou, não dá. Quer dizer, não vamos pôr dinheiro lá, não dá. Falei, tanto é que os investidores... Me senti mal, você acredita? Porque a gente está aqui no dia a dia... Olha, o que a gente quer do país, o que é o melhor. Não é? Temos filhos, netos, não é? Ninguém fica para semente, tá certo? A nossa passagem por essa vida ela é curta, realmente é curta, né? Com relação à idade do mundo, né? Então, eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar, sabe? Os governantes, para fazer um país melhor, entendeu? Programas sociais consistentes, e não ficar só na conversa mole. Porque Claudinho, conversa mole... Claudinho, o que falta? O que você acha que seria, assim, como ser humano, nem só como profissional, mas como ser humano, o que precisava ser feito para isso aqui tomar jeito? Relativamente tomar jeito, que de um dia para o outro não vai tomar jeito. Primeiro... O que precisava começar desde o primeiro passo? O que você acha? Está difícil. Hoje estaria difícil. Eu não saberia nem responder isso para você, porque realmente nós estamos marchando, né, o rumo errado, né? Eu acho o seguinte, eu acho que deveria fazer o remanejamento das instituições, tá? Tanto jurídicas, o Congresso deveria também mudar. É um reflexo da sociedade. Deveríamos mudar tudo isso para alinhar e para a gente ir para frente, para cima, não para baixo. Hoje nós estamos indo para trás, infelizmente.
não é? São só acertos, né? Acertos entre um e outro, acerto entre fulano e beltrano, acerto do centrão, acerto não, do ponto esquerdo, acerto do ponto direito. Quer dizer, Olha, é lamentável. não é? É lamentável. Você lê hoje as notícias, por exemplo, você vê as estatais, por exemplo, o que a gente toma conhecimento, as estatais estão dando prejuízo, de novo. Então, Mas deram lucro no dava outro. lucro, né? Numa Por que outra mudou? gestão. O que será que mudou? Pois é. O que será que mudou? Eu acho que mudou muita coisa, né? Aí, porque, Será que mudou, né? porque a empresa, não dá, né? Não dá para entender. Né? Davam um lucro e hoje dão prejuízo novamente. Eu né? penso assim, Claudinho, a ideia que eu estou te jogando é falar de advogado, né? Porque juridicamente não sei o quê. Não, peraí. 99% dos advogados trabalham de uma maneira correta e tentam fazer o melhor. Quer dizer, alguém está denegrindo a imagem de uma instituição séria, né? Você concorda? Eu acho que a OAB O Largo São Francisco não é uma coisa ruim. Não. Você entendeu, né? Olha, é por aí que eu quero entrar. Claro. Não sei se eu estou errado. O que você acha? Não, é isso, mas eu acho que a OAB deveria realmente se empenhar mais, entendeu? Para defender a sociedade, né? E defender a Constituição, né? Que seja realmente respeitada, né? E não tem sido, né? Não tem sido, né? Vamos falar o que é, pelo que está acontecendo aí. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. Processos sem que ninguém saiba o que está acontecendo, sem que o profissional que teria que defender um dos acusados, teóricos acusados, tivesse conhecimento do que ele está sendo acusado. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu já estou velho, hein? Pois é um carnaval, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tive um processo de uma cliente minha, ela adquiriu o imóvel, pagou o imóvel, comprou à vista, né? Pagou integralmente. Bom, teve um problema aí com a pessoa que estava vendendo, estava representando, inclusive, a vendedora, né? Que era a proprietária, e ele trocou uma lauda tal, e fez ela depois fazer 2 depósitos para pessoas estranhas, entendeu? Estranhas ao negócio, né? E ela fez porque estava no contrato, né? E ele já veio com o contrato pronto, com a assinatura da vendedora e firma reconhecida. Certo. Bom, enfim. Resumo da ópera. Documento perfeito. Perfeito. Resumo da ópera. A vendedora percebeu que realmente ele havia, que o corretor, dono da imobiliária, aquele amigo dela, havia mudado, havia trocado uma lauda, tá, para colocar justamente para a compradora efetuar esses 2 pagamentos, né? Então, ele usou isso para ficar com dinheiro. Aí, só que ela recebeu a menos. Aí ela mandou um e-mail para o corretor, que era amigo, continuo falando, amigo dela. Quer dizer, ele fez isso... Não era um estranho. Hã? Não era um estranho. Não. Ela que autorizou, inclusive, a vender. Muito bem. Ele, bom, enfim, ela exigiu o pagamento. Ele mandou um cheque para ela, que voltou sem fundo, e a vítima era ela, correto? Lógico. A vítima era ela. Aí a compradora veio me procurar, porque a vendedora, dona do imóvel, ela prestou queixa na delegacia, tá? Contra o corretor, e trocou e-mails com minha cliente, quer dizer, que veio a ser minha cliente depois, tá? Muito bem, quando ela me procurou, não era o caso fazer um BO, porque a vítima, como já falei, era justamente a proprietária, a vendedora. Bom, você não sabe o que aconteceu. A proprietária entrou com uma rescisão de contrato, com danos morais, enfim, tudo que você pode... Reintegração de posses, tudo que você pode imaginar contra a minha cliente, que era terceira de boa-fé. Bom, quando ela me contratou, a primeira coisa que eu fiz foi exigir do corretor uma declaração em papel timbrado com a assinatura dele, firma reconhecida, dizendo que minha cliente havia pago integralmente o valor do imóvel e que nada mais, dando plena quitação. Pronto. Bom, você não vai acreditar. Perdeu em primeira instância. Foi condenada a minha cliente. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Foi condenada. Bom, aí eu apelei
E ela já não tinha mais dinheiro para recolher as custas, que dava... Porque apela, mas você precisa pagar as custas. Tem que pagar. E era R$16.000. Eu fiz a prova que ela não tinha mais condições, que ela não tinha mais dinheiro. Juntei extrato, juntei Serasa, enfim, fiz todas as provas que você pode imaginar. Foi indeferido o pedido da justiça gratuita. Eu fui até o Supremo. Infelizmente, não logrei êxito. O que aconteceu? O outro dia teve uma audiência. É o que eu quero dizer. Então, veja. Você pega a justiça gratuita. Está na Constituição. Ou não? Lógico que está. Você requer. Tem direito. A justiça gratuita você pode requerer a qualquer momento do processo, qualquer fase processual. Muito bem. É indeferido. Olha o prejuízo dessa moça. Bom, aí, o que aconteceu? Outro dia teve uma audiência no crime. Minha cliente acabou pagando prejuízo para a vendedora, correto? Lógico. Tá bom. Ela foi arrolada como testemunha de acusação. Teve audiência no crime. Aí quem foi, claro, a vítima era a vendedora, porque quem prestou a queixa foi ela, não era o caso da minha cliente prestar a queixa. A minha cliente era terceira interessada. Muito bem. Na audiência fizeram um acordo para ele pagar 26 mensais de 5 mil cada uma. Você acredita? Ela vai se apoderar. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás. Eu fiquei sabendo do acordo. Então, esse acordo deveria ser para minha cliente, ser ressarcida do prejuízo, porque a vítima já recebeu. Lógico. Então, para você ver como andam as coisas. Onde está a justiça nisso? Me fala. Hã? Quer dizer, você é ressarcido 2 vezes do prejuízo que você teve. Que maravilha, né? Não, e não tem retorno, né? Acabou, não tem Não, mais o que fazer. eu estou indo atrás. Não, né? mas Mas não sei o que vai acontecer. é que nem aquela de 98. Junta com o teu processo de 98 que não vai dar certo. Então é isso. A tua esposa trabalha com o quê? É economista. Economista? Então você presta também serviço de auxílio a clientes, esse tipo de coisa, não? Dela? Não, tu e dela. Você posta jurídico e econômica, não? Não, a econômica não faço, a não ser que me peça. Ou às vezes o próprio processo, porque eu estou fazendo uma parte também de tributária, sabe? Uma parte tributária, mas é de venda de precatório federal. Ah, é? Então, eu estou nesse mercado, né? A parte tributária, eu tive já uma colega aqui que veio falar sobre a reforma tributária, né? Você deu uma olhada nisso? Você sabe o que pode acontecer? Não, para dizer a verdade. Ou não vai acontecer nada? Ou, o que você pensa disso? Eu acho... Parece que está no Senado. Mas eu acho o seguinte, na minha opinião, eu acho que não é nenhum momento de... Porque ainda não foi sancionado, então não temos ideia do que vai acontecer. Não adianta querer debater em cima de uma coisa que não existe ainda, que não tá sancionada ali, né? Não foi aprovado ainda. Então... Passou pela Câmara, por enquanto é fumaça. Fumaça, tá? Mas eu acho o seguinte, na minha opinião, Alexandre, sempre pensei dessa forma, não é de hoje, não, de muitos anos atrás. Quanto mais você paga mais imposto, quanto mais o indivíduo paga imposto, menos o governo arrecada. Por quê? Porque aí você tem a sonegação fiscal, tudo mais. E eu acho, por exemplo, que o Brasil deveria adotar um sistema, copiar, porque nada se cria. Hoje criar, não tem mais o que criar, né? Então, eu acho que deveria adotar um sistema, os melhores sistemas de arrecadação do mundo. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, vai comprar uma camisa, quanto é? $10, plus tax. Você já paga a taxa, já vai para o governo. Na hora já vai, para os cofres públicos. A nota vai dentro do pacote. Certo? É isso mesmo, vai dentro do pacote. Não tem porquê. Agora, veja você. Então, aqui, quanto mais você cobrar imposto, menos vai arrecadar. E tem mais. Quanto mais cobrar imposto, obviamente, vai prejudicando os negócios, prejudica, porque a mercadoria fica cara, não é? O poder de compra não é. O preço sobe, a inflação sobe, a inflação vem
O governo, dependendo do governo... E vai arrecadar menos do que arrecadaria se Dependendo passasse do os governo impostos. de plantão, a coisa vai sumir. Exato, pois é. Como você falou, empresas que davam lucro passou a dar prejuízo. Então. A gente não sabe por quê, Mas é isso normal, que dá, é natural isso. É natural. Você aumenta o imposto, aumenta a mercadoria. Tá? O que vai acontecer? O poder de compra, ele diminui. Diminuindo o poder de compra, obviamente, só aumentou o imposto, só que o governo vai arrecadar menos. Lógico. Essa colega falou sobre uma ideia, que não é nada sancionada, você falou bem, mas a base aumenta, a base pagadora vai aumentar, aumenta a arrecadação, mas diminui o valor que você vai pagar em dinheiro. Por exemplo, você está pagando 20%, possivelmente você vai pagar 19%, 18%, 17%. Eu não sei, eu não acredito muito nisso, não. Não, eu acredito... Deve aumentar a alíquota. O que eu acredito, na verdade, é o seguinte, eu acredito... o Sintra, no caso, eu acho certo, inclusive o raciocínio dele. É claro que tudo tem que ser ajustado, tá? Né? Você não vai criar um imposto único, porque não existe, tá? Mas... Até porque imposto único do quê? Imobiliário, não, financeiro, não seria difícil. Salarial? Não seria, mas a ideia seria, o imposto único, é a ideia, tá? Diminuindo bem os impostos, né? E você sabe que eu tive uma ideia uma vez, isso lá no passado, que era o seguinte: cobrar imposto sobre a circulação do dinheiro que vai nos bancos. 1%. Por exemplo, é uma ideia, né? Lógico que teria que ser estudada, tudo mais, né? Teria que amadurecer. Sobre depósitos? O que é? Sobre depósitos, sobre aplicações? Não. O Você, dinheiro por próprio exemplo, de banco? uma empresa paga, tudo que for circular, todo dinheiro que for circular, por exemplo, você taxar 1%. Você imagina quanto dinheiro circula. Uma taxa fixa. Uma taxa fixa. O governo vai arrecadar muito mais. Ou não? Se o banco declarar tudo. Não é declarar. Não precisa declarar. Ele já arrecada pelo dinheiro que circula nos bancos e tal. Já arrecada. Já pega o dinheiro, já entra o dinheiro para o governo. Veja bem, é claro que teria que ser amadurecida a ideia, tudo mais. Né? Teria que montar uma plataforma. Isso aqui não é assim, não é a olho. Não é desse jeito. Mas é uma ideia. Estou falando que... Seria 1% sobre o valor... Não, sobre o dinheiro circulante. Sobre o dinheiro circulante? Mas o governo, o Banco Central, também bota a grana para circular. Bota dólar, bota isso, bota aquilo, quer dizer... Não. Controlar isso vai ficar meio difícil. Não, estou dizendo de taxar, não é taxar. Não. Ou então você, por exemplo, em vez de cobrar o ICMS é alto, não é brincadeira. Dependendo IPI, do Estado. Dependendo do Estado. Se você fizer, por exemplo, cobrar, como eu disse, 2, 3 impostos, que dê 3, 4%, o governo vai arrecadar mais. Aí, veja bem, aí é uma questão de estudar. Lógico, eu estou chutando aqui, né? Estou tendo uma ideia só. Estou formando um panorama, um cenário, né? Mas, com certeza vai arrecadar mais do que aumentando os impostos e a economia vai fluir. A economia vai se tornar muito mais dinâmica. Quando existe já eu vi alguma coisa, um estudo sobre isso, quando você desonera determinadas áreas, linha branca, automóvel, não sei o quê, de vez em quando vem essas plataformas aí, parece que aumenta a arrecadação, porque mais gente paga, menos gente sonega. Quer dizer, o que eu acho graça... É natural, mas é óbvio isso. Que eu vejo na televisão, no rádio. Esse fim de semana, na 25 de... Estou falando 25 de março, mais de falar. Vendeu 30% mais. Como assim? Quem fez esse levantamento? Lá que eu saiba... Você não sabe o que vendeu. Eu não sei como é que ficou a arrecadação dos 30% a mais, né? Conta outra. A gente que é daqui, né? Conta outra. É verdade. Aumentou, puxa vida. Mas quem então... te contou? Veio da Coreia, da Índia, de onde veio esse negócio? Pois é. Então, eu acho que é isso, né? Tem que... o que está atrapalhando realmente é a carga tributária. Inclusive, não é só a carga tributária,
para mercadoria. Vamos falar, então, da carga tributária, né, dos salários. Né? O empregado, ele custa, se ele tem um salário de 3 mil, ele custa 6 mil para a empresa. O custo em cima do trabalho de qualquer funcionário. A carga tributária é sobre o salário do cara, para a empresa, né? Os impostos são cobrados. Eu estou falando dos encargos sociais. Vamos falar de encargos sociais. Tá? Então, fica difícil você criar emprego, né? Não é? O custo, né? Eu vi também que, por exemplo, mercadorias que vêm para Santos, mercadoria do exterior, lá da China, onde for, que não consegue parar em Santos porque está tudo abarrotado lá e o custo é muito alto, então eles vão para não sei aonde, Paranaguá. Paraná. Mas aí tem o problema do custo rodoviário. Exatamente. Entendeu? Então, veja você uma coisa, vamos analisar friamente. Você lembra do macaco que falava, eu só queria entender, né? Eu só queria entender, né? Pô, o país da extensão do Brasil não tem uma via ferroviária. Isso é papo de boteca, mas ninguém fala isso. Não, né? mas peraí, eu mal lhe pergunto. Nós não temos uma rede ferroviária. Não temos. O que nós temos aqui de rede Parou, né? Parou. Ferrovia não é importante. Um país no mundo todo mas aqui não. Um país da extensão do Brasil. Tá? Que Estados Unidos Europa mas continental. Aqui não. Pô, é o mínimo. Na Europa, você viaja a Europa inteira de trem. E cargas? E lógico, carga também, claro, evidente. Lógico, né? Que é muito mais barato. Estados Unidos, você corta de ponta a ponta de trem. E trens confortáveis e tal. E carga também, claro, óbvio, né? Transporta a riqueza de um lado para o outro. Né? Pô, ficaria muito mais barato. É. Então, hoje, só temos o quê? O transporte rodoviário. Que é o mais caro. Que é o maior, né? Maior e o mais caro. E mais caro. Então, você vê o combustível hoje. O combustível está caro. Então, vai tudo no preço final do produto. Aumentando, vai para o preço final. Aumenta tudo, é isso. E está um pouquinho mais caro, as coisas estão mais caras. Né? Bem você mais, vai no mercado, infelizmente. Um pouquinho mais caro. Não está fácil. Bom, nós não vamos endireitar isso aqui. Isso aqui é assunto para neto, bisneto e tal, né? É isso ou não? Ou você é só papo de boteco como nós aqui e deixa correr. É a ideia, né? O que você vai fazer? Fala para mim. Tem alguma ideia? Tem ideia. É que nem, como eu digo, futebol é a mesma coisa, né? Todo mundo é técnico, né? Só tem técnico, né? Todo mundo quando discute a seleção boteco, tá ruim a coisa. Pois é, rapaz. Até o futebol tá ruim, rapaz. A gente tinha um circo aí que de vez em quando a seleção jogava, fechava tudo, pintava de verde e amarelo. Tá ligando. Não sabe nem que jogou. Tá jogando com quem? Outro dia quem? Eu cheguei, falei, vai jogar a seleção amanhã? Acho que é. Jogou ontem. Vou ver o Chile. Vai ver o Chile. Tá certo. Não vai ver o Brasil, vou ver o Chile. Mas eu acho. Mas vamos lá, o Brasil é um grande país. Dá ainda para se viver, apesar de tudo, né? Apesar dos políticos, apesar eu vejo aí é a dificuldade das pessoas terem uma vida mais digna, né? Mais social, idoso, né? Saúde. Infelizmente, né? Saúde. Infelizmente. É alguma coisa saúde melhor para também. esse povo. Porque é a tal história, né, Alexandre? O candidato, quando eu tenho observado bastante, inclusive essa última, a campanha dos candidatos. Saúde, educação, blá, blá, blá. Segurança. Mas ninguém fala o que vai fazer. Não. Ninguém fala qual é a solução. Porque é complicada a solução, do jeito que está hoje. Porque chegou um ponto que está desfreado o negócio. Entendeu? Não tem... Como é que você vai... Está contaminado. E como? E muito, infelizmente. Eu tinha alguns projetos na minha cabeça. Isso, independentemente, eu não sou político, eu não sou candidato, né, hoje. Mas eu acho o seguinte, por exemplo, no passado, hoje não seria nem o caso mais, eu acho, era o guarda de quarteirão. Então seria do próprio bairro, o cara que vive no bairro, e que é guarda, que é policial, militar,
o então municipal, ele conhece a população do bairro, ele conhece os comerciantes, enfim, conhece. Fica mais fácil, né? Para policiar. Seria mais Isso é fácil. uma ideia, né? É claro, entre outras, né? Óbvio, né? Mas isso nos Estados Unidos funciona. Existe o guarda de quarteirão, que eles chamam. Tem. Entendeu? E eu acho que é que nem eu estava falando com uma colega ontem, ela me disse o seguinte, falou, olha, que ela estava no Uber, quase chegando na casa dela, o carro estava parado, vinha vindo um moleque para assaltar. Ela dentro do carro. E o motorista não percebeu. Ela deu um berro, o moleque saiu correndo. Era mulher. Mas ele veio com a mão na cintura. Devia estar armado. Então, você vê, hoje nós temos segurança para nada. Nada. Dá um medo também. Dá. Você sai na rua, você já não vai. Não, dá. Se você pegar o celular, cuidado que vai pegar um cara de moto ou de bicicleta e vai te dar um tapa e vai levar. Se você estiver... É natural isso. Se você estiver... Veja bem, olha o que já aconteceu. É o mal da época. É o mal da... O presidente falou, olha, o cara, ele não quer ver mais cara de 15 anos sendo penalizado porque roubou um celular para tomar uma cervejinha, né? Foi o que ele disse. Não, imagina. Um celular de 10 mil reais, não tem problema, de 5 tem mil. nada a ver. E se você Porque reagir, a pessoa ele vai pagar em 24 meses. Se você reagir, ele vai te dar um tiro. Tomar uma cervejinha. Não, o exemplo é bom, né? O exemplo é ótimo. O pior de tudo é o seguinte. O exemplo é ótimo. O pior ainda é o seguinte, que o cara leva e mata. Também. Só falta reagir. Ele tá doido para matar. Não, pô, o outro dia perdi um amigo que era delegado. De um assalto. Não sei se você acompanhou isso É lá em Moema. O doutor Mauro. Doutor Mauro. O Mauro era meu amigo. E a pior coisa... Ele não fez nada. Ele só foi assaltar, não, ele atirou, levantou a mão. cara. Parece que o cara ficou paraplégico. Não sei. O bandido, né, o meliante. Mas, veja bem, o cara sai de casa de manhã, 11 horas da manhã, com a esposa que é delegada. Vai caminhar, tava de short, camiseta. Sábado, ensolarado, tranquilo, né? Feliz da vida, era um né? dia normal. Feliz da vida. Pô, o cara vem do nada, aponta uma arma e ele morre. A pior coisa é ver um amigo sendo executado. É verdade. Eu vi o vídeo, pô, eu assisti o vídeo. É triste. Muito eu vi triste. também. Viu? Muito ruim, né? Ruim. Então, qual é a segurança que nós temos? Estou falando dos nossos filhos, netos, enfim, da família, amigos, né? Não tem nenhuma. Você sai de casa, não sabe se volta. É verdade. E hoje, quem quer morar em casa? Mal lhe pergunto. Tá difícil. Antigamente, eu lembro quando eu era moleque, muita gente morava em casa. Né? Não é isso? Hoje, quem quer saber de casa? Tanto é que as casas valorizam. Se sente perigosamente movido, bater na rua, é perigoso. É perigoso. Muito. Muito perigoso. Muito. Eu sofri um assalto com disparo. Eu dividi a arma com o meliante. Porque eu sabia que ele ia atirar. Eu estava dentro do carro e estava em cima da moto. Isso à luz do dia, na hora do almoço. Eu fui assaltado. O cara pegou, puxou a arma do meu lado, o trânsito todo parado, e falou, me dá o dinheiro, senão eu te mato. Eu já havia dado dinheiro. Quando ele puxou a arma, eu dei o dinheiro para ele. Né? Falei, peraí que eu vou pegar o dinheiro. E eu entreguei o dinheiro para ele. Ele falou, me dá tudo, senão eu te mato. Foi a palavra-chave para me jogar em cima da arma dele, entendeu? Ele disputar a arma e ia conseguir, por muita sorte, arrancar a arma dele. Deu sorte, Claudinho. Não deve reagir. Não, deve reagir. eu A ideia é não reagir. Não pode, inclusive, um mês atrás eu fui num almoço no Rotary Club, onde um delegado, inclusive amigo, conhecido meu, foi falar lá, deu uma pequena palestra antes do almoço, para falar de segurança, como a gente deve agir e tal, e não entregar tudo que tem, não reagir. E não reagir. Bom, e aconteceu comigo um mês depois. E eu reagi porque também não tinha outro jeito. Você não aprendeu a lição. Não aprendi, é verdade. Claudinho, foi bom te ter aqui. A gente bateu um papo pequeno. O que você queria falar mais, meu amigo Cláudio? Não
Não tem mais nada. Eu acho que tudo que nós tínhamos que falar, nós falamos. Se você quiser, na próxima, a gente pode fazer uma sessão de piadas, pelo menos. Também é bom, Pra né? rir um pouco, Também é né? bom. Mas aí eu precisa vir munido de pois piadas boas. Né? Pô, você não lembra o Juca Chaves, quando se encontrava com a gente? Amigo Juca. Amigo já morreu, né? Era Amigo Juca, lá no era Extra, prazeroso. lá no Extra, lá no Quando Extra. a gente tinha o teatro lá. A gente sentava lá e ele vinha, falava umas piadas Era gostosas. prazeroso, Não né? era? Era bom mesmo. Foi uma época boa. Tudo muda, né? Não, foi época também. Olha, eu vou te falar, a minha avó chegou para mim já faz tempo, faz muito tempo. Se o bonde subir para 200 reais, nós estamos tudo perdidos. Aquele bonde, 200 reais. 200 reis, né? Tá bom, Claudinho. Tá, Obrigado. Imagino, eu agradeço Obrigado por você ter pelo vindo. convite. É. E todas as vezes que você precisar aí de alguém para alguma bater coisa, um papinho, vamos lá. você pode me convidar eu vou que eu lembrar venho. de você. Tá bom? Pessoal, foi muito bom ter o Claudinho aqui. Foi um papo legal, falando sobre tudo, sobre um pouquinho da vida dele, um pouquinho sobre o geral. Mais um nosso podcast. Fique com Deus. Muito obrigado, Claudinho. Forte abraço. Saúde.